Senhoras e senhores, o que adianta o cara diminuir 0,5% em termos de juros abusivos e ainda juros de agiotagem no Brasil? Esse presidente do Banco Central está completamente desconectado do que é a realidade brasileira, nem sabe o que é a realidade do povo que morre de fome. Não tem dinheiro para comprar. A inflação baixa não é por causa das medidas ortodoxas e que matam as pessoas de fome que esse cara toma lá no Banco Central, né? A inflação, ela está baixando porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, nem se fosse juros a 5%, a 2%. Os caras estão desempregados, sem dinheiro para botar a gasolina no carro. Quem trabalha com o aplicativo corre uma corrida para correr a outra com o dinheiro que correu e daí por diante. O cara vai almoçar já tentando ganhar a janta. Se conseguir almoçar, porque tem gente que nem almoçar, almoça para que os filhos possam comer pelo menos uma vez por dia. Num país como esse, é inaceitável você travar o crescimento de uma nação que está completamente deteriorada no seu tecido social, esgarçada no seu tecido social, com tanta gente por aí pedindo emprego e com a mão estendida, de repente você baixa 0,5 ponto percentual na tabela de juros. O dinheiro podre que veio de fora, porque o Brasil é um cassino, esses gringos investem aqui no cassino financeiro que é o Brasil. Juros de 14%, eles vêm aqui e botam a grana deles. Aí você diminui 0,5%, o dólar, por causa da fuga desse capital exterior, que é um dinheiro ruim, dinheiro podre, por isso que eu falo que tem que ter obra para se utilizar capital estrangeiro, que tem que fazer indústria para que tenha investimento estrangeiro bom, e não para aplicar no mercado financeiro. Você baixa 0,5% os juros, tá? E, de repente, nós temos aí um aumento de 1,5% no dólar, desvalorizando a nossa já combalida moeda. Eu concordo com o que a Juliana diz, aliás, eu concordo com tudo que ela fala sempre, mas quanto ao voo de galinha, o Brasil não tem nem mais galinha para voar, porque não tem mais nem galinha no galinheiro. As que tem a gente exporta, é o maior produtor de frangos do mundo, então nem galinha a gente tem mais. Então, não é que corre o risco de voo de galinha, coisa nenhuma. É porque o povo brasileiro não tem mais onde tirar dinheiro para poder comer, para poder sobreviver. Não é a taxa de juros desse sujeito aí do Banco Central que está freando a inflação, é falta de grana. Ninguém compra carro porque não tem crédito. Com juros abusivos desse aí, não tem crédito. Mas, de repente, o governo liberou crédito para comprar carro de 60 conto, que ele diminuiu 2 conto e foi para 68 conto, 58 conto. Ninguém tinha 58 mil reais para comprar carro. Ninguém tinha. 3 ou 4 pessoas investiram nesse plano do governo e ninguém tinha. Quem tem 60 mil no bolso aí para comprar carro? Hein? Quem tem a garantia de financiar 60 mil e poder pagar o carro e não perder na terceira ou quarta prestação? Levanta a mão aí quem tem. Então, num país quebrado como esse, arrebentado como esse, muito por causa também de roubalheira política ao longo dos anos e anos, esse país aqui uma roubalheira enorme. Nós tivemos 4 presidentes empichados, 2 presidentes presos e daí por diante. É uma democracia que funciona porque a instituição colocou para fora esses caras que, segundo as apurações, roubaram. Né? E demitiu presidentes, empichou presidentes e prendeu presidentes que, segundo a justiça, andaram errados com a lei. Meus amigos e minhas amigas, o que eu estou querendo dizer é que sem trabalho, mais uma vez parodiando a música do Fagner, sem trabalho não há honra, não há dignidade. O Brasil precisa de crescimento, de trabalho, e para isso, por que não incentivar diretamente quem quer investir na indústria brasileira e industrializar o Brasil? Os países da Europa estão querendo cada vez mais produzir menos e comprar de fora. A Alemanha está num processo enorme de desindustrialização, quer comprar de fora. E o Brasil tem tudo para vender, porque tem tudo para transformar em quase tudo aqui no Brasil. Desde água, ar, floresta, peixe, petróleo, aqui tem tudo, cara. Tem tudo. A gente tem uma reserva de água doce que pouca gente sabe, que é um mar que existe, chamado Aquífero Guarani.
A gente tem hidrelétricas, energia limpa, você entendeu? A gente não queima carvão, queima nessas termoelétricas quando precisa, mas nós não queimamos carvão, nós não queimamos a floresta brasileira para produzir energia, como esses gringos fazem, entendeu? Essa é a grande realidade do Brasil. O Brasil precisa de crescimento, e há total condição de desenvolvimento sustentável. Você pode desenvolver o país e respeitar o ambiente, tá? Eu sou ambientalista para os meus netos, os seus filhos, os netos deles e daí por diante. Primeiro para o Brasil, depois o mundo pode respirar o ar da Amazônia, desde que pague para preservar a Amazônia. Tem um pedal para esses gringos que eles não pagam. Eles não falam, mas o medo deles é que a gente destrua a Amazônia para plantar soja. Esse é o medo deles. Ninguém é idiota para fazer isso aqui. Mas a Amazônia, que é o estado brasileiro menos ocupado, precisa de ocupação brasileira. Indústrias que não poluam, tudo sob controle até internacional, para ter mão de obra, para de repente ser, quando tem uma pandemia de Covid, não ter estrada para levar oxigênio para os índios ou para as cidades do interior. Demorava 5, 10 dias para chegar lá, nas reservas indígenas ou em cidades do interior da Amazônia, Quari, daí por diante, não tinha estrada, tudo quebrado, tudo arrebentado. Lugar que é desocupado, como é a Amazônia, que não é ocupado pelo governo brasileiro, agora estão mandando tropa do exército para lá, é ocupado pelo crime organizado, por garimpo ilegal, por madeireiro ilegal. Se você ocupa o estado que é seu de uma forma sustentável, sem ferir a floresta, repito, sem ferir a floresta, mas com ocupação brasileira, você não vai ter bandido roubando a Amazônia como rouba, e muitos bandidos que vêm de fora. E depois combatendo no peito que a gente tem que preservar a Amazônia, deixando ela solitária com ninguém lá, só com algumas organizações internacionais, onde nem o exército brasileiro tem condição de entrar no lugar dessas ONGs, e os índios falam a língua desses caras e não falam a nossa língua. Você entendeu? É um absurdo o que acontece no Brasil. Esse país é explorado de todo lado. A França, com aquele presidente dela lá, enche o nosso saco por causa da Amazônia. Mas não dá um tostão para preservar a Amazônia. Quando os caras estavam morrendo em Manaus e boa parte da Amazônia, não mandou um tubo de oxigênio para cá. O medo daquele presidente francês é que a gente concorra com eles, e concorre no agronegócio. Agora, com o ataque aí aos portos na Rússia, o impedimento da Ucrânia de continuar negociando grãos, né? O alimento passa a ser ouro, cara. De repente, e a gente no agronegócio é fortíssimo. A gente no agronegócio é campeão mundial, é o terceiro produtor de alimentos. Os gringos têm medo disso. Se não tivesse ocorrido a pandemia e tudo acontecesse dentro da mais perfeita lógica, o Brasil iria ser o primeiro produtor mundial de comida, de rango, para o mundo inteiro, até 2040, ia superar os Estados Unidos. Então, em muitas coisas já supera dentro dos Estados Unidos. Quem controla a distribuição de carne, de frango e de carne bovina é a companhia brasileira, cara. Então a gente tem tudo para crescer. Agora, se tem gente jogando contra, fora eu até entendo que esses caras não estão nem aí. Eles destruíram as florestas deles, arrebentaram com as comunidades indígenas, destruíram tudo e querem que a gente preserve sem dar um tostão para preservar. E preservar custa caro, e o Brasil não tem dinheiro para preservar, precisa de ajuda externa. Só conversa fiada não adianta. O Wellington, governador então do Piauí, falando comigo, falou: Datena, a gente tem uma reserva aqui maravilhosa de pinturas rupestres e daí por diante. Isso é uma coisa que tem que ser preservada para a humanidade. Os gringos não dão um tostão para preservar isso. Como é que eu vou preservar a pintura rupestre se de repente o povo está morrendo de fome? Então precisa de ajuda externa. E nós não temos ajuda externa coisa nenhuma, jogam de fora contra o Brasil, e aqui dentro vem um presidente do Banco Central que quer matar todo mundo de fome com esses juros aí. Aí quando ele mexe no mercado, baixa 0,5% de juro, os gringos, sob pretexto que agora a inflação vai desembestar, coisa nenhuma. É que eles tiram o dinheiro da jogatina, da prostituição financeira
que existe com juros de 14%, deixam de aplicar aqui e vão colocar em outro lugar. O que eles querem é ganhar dinheiro com juros aqui. Mas dinheiro bom para, por exemplo, essa Petrobras começar a investir em renovar suas refinarias. As 14 refinarias que nós temos são depauperadas, tá? Ou então construir uma refinaria aqui e parar de mandar petróleo para fora a preço de banana e comprar tudo que vem do petróleo, não só combustíveis, mas derivados de petróleo, por um preço absurdo, quando a gente poderia refinar o petróleo aqui sem dar esse petróleo de graça para gringo, manufaturar produtos do petróleo aqui, com empresas que dariam emprego para brasileiros, ter pelo menos 2 enormes refinarias, mais, além das refinarias que nós temos aqui, grandes refinarias para dar emprego para brasileiro, mas nós não temos. Nós vivemos na época do extrativismo, do colonialismo. A gente é obrigado a exportar coisas in natura, o que o nosso agronegócio salva a gente da balança comercial, mas é tudo in natura, arroz, feijão, grãos, de uma forma geral, vai tudo in natura. A gente não tem um dedo de um brasileiro que ganhe em cima dessa produção agrícola, a não ser quem trabalha no campo ou o dono de quem exporta. Você entendeu? Então nós precisamos ter indústria aqui que manufature produtos brasileiros e que dê emprego para brasileiros. Não dá para você viver na época do colonialismo em pleno século XXI. Isso é uma barbárie que se faz contra uma nação que tem tudo e mais que todo mundo, não é? E de repente, com esses juros internos, essa nação não cresce. Que adianta você ter um carro de 10 bilhões de dólares, que nem do Neymar, do Cristiano Ronaldo, se você tem que comprar gasolina lá fora e botar dentro do carro e o carro não anda? Ah, não adianta nada você ter uma casa maravilhosa, produto até de construção, você tem que comprar lá fora, senão de repente você não pode morar na casa se quebrar uma torneira, se quebrar a privada ou coisa parecida. Ah, o que adianta você ter riqueza pra caramba e não ter como explorar essa riqueza? Um produto que provoca de novo uma ascensão, uma subida do grau da temperatura da guerra da Ucrânia, o que é? Fertilizante. Né? Por isso o Putin determinou que fosse interrompida a exportação de grãos da Ucrânia, que é o maior exportador de grãos do mundo, porque, de repente, os países da OTAN impedem o cara de comercializar o fertilizante dele. Fertilizante. Para você ter uma lavoura boa, você precisa ter fertilizante. Pois é, e nós temos uma das maiores reservas de produto para fertilizante do mundo, que acho que é o cloreto de potássio. Também não sou obrigado a entender de tudo, mas acho que é, entendeu? Tanto que o Canadá, que acho que é o maior produtor de fertilizante do mundo, se não é o primeiro, é um deles, comprou a exploração do subsolo do Pará, que é onde tem uma das maiores jazidas desse cloreto de potássio do mundo. E ele deixa lá parado enquanto ele vende o fertilizante dele. Porque se o brasileiro vendesse o fertilizante que está lá no Pará e que é brasileiro, diminuiria o preço do fertilizante e nós poderíamos, ao invés de importar fertilizante pra caramba, fortalecer ainda mais o agronegócio e botar o nosso fertilizante cada vez mais das lavouras brasileiras. Queria impedir um custo abusivo que está o fertilizante que a gente tem que importar, né, que não pode importar da Rússia, porque os países da OTAN não permitem, e daí por diante. Meus amigos e minhas amigas, deu para perceber como o Brasil é explorado de fora e aqui dentro? Não adianta você falar, mas o mercado financeiro não existe se não houver crescimento. E tudo que esse cara do Banco Central está fazendo é impedir o crescimento com uma política ortodoxa de se frear a inflação num país que não tem dinheiro para comprar nada. Deu para entender? Você põe o pepino a 50 centavos, quem vai levar o pepino é quem vai lá e não tem dinheiro, não tem 50 centavos para comprar. Você põe um arroz a R$1 o quilo, a R$1 o saco de 5 quilos de feijão ou de arroz, ninguém tem dinheiro para ir lá comprar. Pois se as pessoas não têm uma moeda de R$1 para comer um almoço no Bom Prato, você imagina como é que está o Brasil. E as estatísticas são todas maquiadas, esse IBGE faz tudo maquiado de uma maneira que não dá para entender nada. Como é que pode o cara que não procura mais emprego não estar na lista de desempregados? Ele só foi para o mercado informal
ou é camelô, montou uma lojinha e tal, porque ele não conseguiu encontrar mais emprego. Ele devia contar nisso aí. E aí passaria de 13 milhões o número de desempregados e não 9. Tá? Até com números enganam a gente. É simples assim, cara. Simples assim, não dá para entender isso. E de repente agradecer que o presidente do Banco Central desceu 0,5% no primeiro dia que ele desceu 0,5% os juros. A nossa moeda, que já é fraca perante todas as moedas do mundo, principalmente euro e dólar, se arrebentou e o dinheiro chinês, que hoje é a segunda maior economia, quase que empatando com os Estados Unidos do mundo, o dinheiro brasileiro desvalorizou ainda mais, o poder de compra do brasileiro desvalorizou ainda mais. Por quê? Porque nós temos que comprar tudo de fora, e o que é importado é caro pra caramba, velho. Daqui a pouco você vai ver a debandada dessas montadoras aí, vai ficar só chinês aqui. A Volkswagen, que chegou a ter no mercado de carros do Brasil, o seu maior mercado, queria perguntar mais uma vez se é a minha internet que está falhando ou se é a live. Eu vou perguntar uma única vez. Se é a internet que está falhando ou se é a live. É a minha internet, então? Se não tiver perfeito, eu vou levantar e vou embora. Eu não aguento mais esse negócio de cair live. Então, estou aqui para falar, mas para ser visto e ouvido também. Então, espero que a live no ar esteja bem, porque para mim está uma porcaria, está muito ruim. Mas então, senhoras e senhores, a gente é esbulhado fora e dentro do país, né? O coitado do trabalhador brasileiro sofre pra caramba. Pergunte para mim e eu respondo para você com sonoro não. Vai melhorar a situação do povo brasileiro, diminuindo 0,5% desses juros abusivos? Não! Cadê o Eco aí, meu irmão? Não! O Eco deve estar de folga. Né? O Eco acho que pediu folga aí. Então eu vou responder de novo. Não! Está de folga, agora sim. Então, senhoras e senhores, é isso aí que nós vivemos. É esse mundo da Alice no País das Maravilhas. Não é? É um absurdo isso aí, como o brasileiro é enganado, esbulhado, independente de quem esteja no governo, independente de ideologia, direita, esquerda, centro, é tudo a mesma coisa. É um presidente que, independente da ideologia dele, fica aprisionado por um Congresso que faz o que quer, deputados e senadores fazem o que querem e fazem pelo bolso e não pelo povo, a maioria, pelo menos, tem gente bem intencionada. Então, meus amigos e minhas amigas, enquanto a gente tiver um sistema político desse jeito, não muda. Se não houver realmente uma reforma administrativa a caráter, não adianta reforma tributária. Se você não reduzir gasto de governo, que gasta pra caramba, se não reduzir gasto de judiciário, que gasta pra caramba, dos três poderes, e principalmente do legislativo, que tem orçamento secreto, que esses caras para votar uma emenda querem cargo, querem dinheiro e daí por diante, partidos bilionários ricos e o povo pobre, entendeu? Políticos que entram duros no Congresso Nacional e saem de lá ricos, milionários, com 100 fazendas, 20 fazendas cada um. Cara que não tinha dinheiro nem para comprar um pé de alface. Mas tem gente boa, claro que tem. Porque senão, se eu meter o pau em todos os políticos, a gente cai para um regime de exceção e ninguém quer ver regime de exceção nunca mais. Pelo menos eu não quero e sou completamente contra qualquer regime de exceção, de extrema-direita ou extrema-esquerda. Não se aceita regime de exceção nem ditadura. Pelo menos do meu ponto de vista, eu não sei qual é o seu. Você pensa do jeito que você quiser, que eu penso do jeito que eu quiser também. Não preciso pensar igual você e nem você precisa pensar como eu. Simples assim. Agora, do jeito que está com esse sistema político, com o presidente refém, todos os presidentes foram reféns de Congresso, ficaram na mão de Congresso e muitos se ferraram por causa disso, porque tiveram que estudar leis para maleabilizar a atuação do governo e muitos foram empichados por causa disso aí, porque são reféns de um Congresso que só pensa no bolso e não pensa no povo, que só tem lobby de grandes empresas, mas que não tem lobby para o povo. Tá? Eu queria ver um lobista do povo, que se apresente aí, levanta a mão quem faz lobby para o povo. Então, meus amigos e minhas amigas, é difícil você comentar a mesma coisa todo dia, mas é assim que está a situação do povo brasileiro. Bom, a ocupação policial do Guarujá faz 3 dias que não tem um tiro em Santos e 4 dias que não tem um tiro no Guarujá. Acho que são as 2 únicas cidades do planeta que não tem um tiro, uma há 4, outra há 3 dias.
o que significa que a ocupação policial está dando resultado. Para quem diz que houve excesso em mortes da polícia, e o governador de São Paulo garante que não houve, mas tudo está sendo investigado, de uma maneira tal que Corregedoria, Ministério Público, qualquer órgão de investigação já está investigando as 16 mortes que aconteceram. O delegado de polícia, doutor Sucupira, já havia dito para mim, Datena, quem atirou e quem recebeu a bala e morreu, fizemos exames se tinha resíduo de pólvora na mão de quem atirou e de quem morreu. Tá? Então isso vai ficar esclarecido. Se assim não bastasse, para deixar bem clara a atuação da polícia, e eu sou claro no que eu penso, se bandido atirar na polícia, ou se bandido estiver fazendo alguém refém, seja um cidadão comum ou policial, ou se atirar na polícia, ou colocar em risco qualquer vítima, a polícia tem que atirar mesmo. É direito e dever da polícia atirar em quem atira na polícia. Agora, morte por execução, é claro que eu sou contra, mesmo porque é crime. De qualquer lado é crime. Se está do lado do bem e executa sem motivo, passou para o lado do mal. Então tudo tem que ser investigado. Então, para aumentar ainda mais a transparência para essa gente que gosta de defender bandido pra caramba, às vezes sem motivo para defender, mas até para aumentar a transparência e ver se alguém tem razão nesse aspecto, botaram uma craque, que é a doutora Ivalda, que é uma extraordinária delegada do DHPP, que aliás mora lá no Guarujá, e que vai fazer as apurações do DHPP com isenção total por parte dela, e eu confio muito nela, e acho que vai dar resultado, acho que vai ser um resultado positivo. Deve ser iniciativa do Tarcísio, essa decisão, porque ele quer demonstrar transparência nessas ações, porém, continuar sendo duro contra o crime, porque você não pode permitir que o crime expulse, por exemplo, a operação policial de um Estado que está sob ataque do terror, de criminosos, de bandidos que provocam atos terroristas, como aquele atentado, aquela policial e aquele policial lá em Santos, um claro atentado de bandido contra o Estado democrático constituído. Meus amigos,